Muito boa noite. Mais uma vez a gente agradece este momento único aqui e exclusivo que a Canção Nova nos oferece para nos encontrarmos no Além da Notícia e nesta noite para abordarmos mais um daqueles temas que vem sempre engrandecer a nossa vida. Obrigado a você por estar aí do outro lado. A Canção Nova, sim, tem sempre esta pretensão e esta ambição sagrada de trazer aqui assuntos que engrandecem a nossa vida. E isso é bom, e que bom que a gente tem essa proposta sempre. O tema de hoje do nosso programa, ele vai nos fazer viajar ao longo dos tempos, viajar ao longo da história, para falar sobre um embate, eu diria, histórico, cultura da vida versus cultura da morte. Desde os tempos antigos da Grécia até os nossos dias de hoje, porque este é um embate sempre tão ardiloso, tão doloroso também, e porque a gente consegue se surpreender com a capacidade humana de desprezo, de cultuar a morte, de pensar tanto em si, menosprezando e desprezando um dom sagrado, tão precioso, inviolável, querido por Deus desde sempre, que é a vida. Esse é o objetivo do nosso programa de hoje, refletir sobre isto. O tema é este: cultura da vida versus cultura da morte, o embate ao longo dos tempos. E para falar sobre esse assunto, eu já quero trazer aqui o nosso convidado e apresentá-lo, Dr. José Miranda de Siqueira. Seja muito bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Ronaldo. Tudo bem? Uma alegria muito grande estar aqui para falar sobre vida, né? Sobre o início da vida, né? E sobre esse embate da cultura da morte com a cultura da vida, histórico, né? Olha, histórico. Eu quero agradecer muito sua presença aqui, vai enriquecer demais a nossa conversa. Aliás, eu preciso apresentar o Dr. José Miranda. Ele é advogado, é professor universitário, atuante na área do biodireito, com palestras proferidas em diversas universidades brasileiras, é advogado atuante em ações no Supremo Tribunal Federal em defesa da vida desde a concepção, é coprodutor do documentário Vida, o que tem valor não tem preço, que foi exibido em audiência pública no STF. É autor do livro O Poder sobre a Vida, que analisa a questão do aborto em gestantes infectadas pelo Zika vírus e o protagonismo do STF no esvaziamento do direito à vida desde a concepção. É ex-presidente da ADIRA, ex-presidente da Associação Pró Vida e Pró Família e colaborador do Movimento Brasil Sem Aborto. Doutor José Miranda, nesses últimos anos, o senhor tem sido uma presença constante ali no Supremo Tribunal Federal, sustentando como advogado a defesa da vida. Quais desses casos todos aí o senhor pode mencionar que o senhor atuou nesses últimos 20 e poucos anos? Na verdade, nós sempre atuamos de uma forma ou outra como consultor, despachando com os ministros e etc. Mas na DPF 54 tive uma atuação mais próxima, porque houve um envolvimento muito grande da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, a primeira, né, que foi criada, né? Então foi um trabalho assim muito interessante e com desdobramentos que poucas pessoas conhecem. Fatos incríveis aconteceram com relação a essa DPF 54, que firmou a primeira jurisprudência no Brasil de Supremo Tribunal Federal decidir sobre questão de quem deve viver e quem deve morrer, que nós chamamos de protagonismo do STF, um protagonismo do biopoder, do direito à vida, que nós julgamos tecnicamente indevido esse protagonismo. Já entro aqui numa questão que hoje é de debate nacional, de discussão nacional. Esse protagonismo que o judiciário hoje tem no Brasil em decisões como essa e outras referentes a questões de bioética, de biovida, isso acontece em outros países do mundo? Sim, sim. Nós temos um fenômeno que eu venho escrevendo e falando sobre isso. Mas o fato de acontecer em outros países do mundo não deve ser visto como natural. Não, não é natural. Na verdade, Ronaldo, se nós formos fazer uma análise científica, primeiro que a questão do aborto é multidisciplinar. Não se pode falar simplesmente em aborto sem abordar bioética, biodireito, ciência política, geopolítica, tá? E eugenia. Então, tem diversos elementos que integram o conhecimento do aborto. O falecido professor Humberto Vieira, que foi, eu tenho a honra de ter sido discípulo dele, ele dizia: informação é fundamental para o conhecimento do assunto de aborto. Informação verdadeira, científica. Tá? Então,
toda a questão do aborto, você até no início da abertura do programa falou, desde a história antiga, toda a história do aborto, a partir de um determinado momento, a partir da Segunda Guerra Mundial, o término da Segunda Guerra Mundial, com a Revolução, a modificação da questão dos direitos humanos, a questão do aborto se tornou uma questão fundamental para o controle da população mundial. Então, essa questão é interessante, esse paradigma. Vamos lá. O pano de fundo hoje dessa amplitude, a questão do aborto tem o quê? Toda a questão do aborto diz respeito ao controle da população, os neomalthusianos. Porque ela atinge, do ponto de vista da ciência política, ela atinge tanto a esquerda, tá, os países socialistas, né, União Soviética, China, etc., etc., Cuba, como também os países de orientação de direita, em próprios Estados Unidos da América do Norte. Então, não é uma questão puramente de ser esquerda ou ser direita. No Brasil, especificamente, hoje, por coincidência, né, nós temos uma DPF 442, totalmente indevida do ponto de vista de protagonismo no Supremo. Quando o senhor falar DPF, vamos até traduzir, esse termo significa... Uma ação de descumprimento de preceito constitucional fundamental, okay, tá? Que é um medida de controle de constitucionalidade que somente o Supremo Tribunal Federal pode julgar. Ou seja, só os 11 ministros decidem se deve existir ou não esse determinado crime. Então, o que acontece? Um partido político chamado PSOL, né, estamos falando sobre fatos, né? Esse partido político ingressou com um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que é o caminho normal para se aprovar uma lei no país democrático. Ou se modificar. Tá? Ou se modificar, tem que ir pelo Legislativo. E foi derrotado no Legislativo, e era para aprovar o aborto. E ingressou com a ação no Supremo Tribunal Federal, basicamente sobre o mesmo assunto. Trocando aqui em miúdos, esta mesma tentativa foi feita no Legislativo e lá fracassou. E agora recorreram ao Supremo. Então, o Supremo está sendo a última instância de um processo legislativo que nem deveria ter chegado lá. Exatamente. É isso. Exatamente. E, aliás, o mais correto... Isso é gravíssimo. O mais correto seria o quê? Ao chegar lá, o Supremo dizer, não, isto não nos compete. Seria o mais correto, né? Mais correto. Agora, mais grave ainda, Ronaldo, mais grave ainda, é um verdadeiro atentado quanto à soberania do povo brasileiro. Isso é muito sério. A gente ouve falar sobre golpe, virou moda a palavra golpe, né? Golpe de direita, golpe da esquerda, golpe não sei aonde, virou moda a palavra golpe. Mas, cientificamente, nós temos uma situação muito grave na DPF 54, cientificamente à luz do direito constitucional no Brasil. O Brasil aprovou uma Constituição Federal de 88 através do poder constituinte originário. Convocaram os deputados constituintes para fazer uma constituinte. Esses deputados eleitos democraticamente pelo povo debateram exaustivamente do artigo 1º até o último artigo da Constituição e aprovaram a atual Constituição. Inclusive o atual artigo 5º que diz que a vida humana é inviolável. E interessante, eu fui pesquisar, Ronaldo, muito interessante, a genética da Constituição, que isso é genética constitucional. Como nasceu a Constituição? Eu fui atrás da origem do artigo 5º, fui pesquisar. E o professor Zé Afonso da Silva, que é um grande professor de Direito de São Paulo, numa notinha de rodapé, eu adoro ler, Ronaldo, as notinhas de rodapé, que sempre tem coisa interessante. E aí o Zé Afonso da Silva diz assim, que participou, foi chamado por Ulisses Guimarães, na época, em 87, 88, para fazer a parte técnica da Constituição. E ele comentou, debateram o artigo 5º. Um grupo político, tá? Tinha gente de esquerda, tinha gente de direita, dizia que o artigo tinha que ser, garantido o direito à existência digna. Esse era o artigo que tinha que ser aprovado. Que esse grupo defendia. E o outro grupo defendia, não, garantida a inviolabilidade do direito à vida, que é o atual que está na Constituição. Que está rolando, está em vigor. E aí houve essa discussão, esse debate. Aí no final, aí o Zé Afonso faz o seguinte comentário, contando essa história que ele trabalhava, foi contratado para trabalhar lá na Câmara, e ele dizendo, participei, e melhor decisão foi a aprovação, porque se tivesse sido aprovada, ele comenta, se tivesse sido aprovado o direito à existência digna, caberia ao judiciário, a um julgador qualquer,
aferir se a pessoa deveria viver ou morrer, se é digna ou não a existência de uma criança com microcefalia, por exemplo. O Ronaldo pode achar que é digno, eu posso achar que não é, entendeu? Uma criança com síndrome de Down, vale a pena viver ou não? Não sei, eu sou julgador, estudei em outra faculdade, eu acho que não deve ser. Então, cabe ao julgador decidir se é digno. Já não há inviolabilidade, a palavra inviolabilidade é muito forte e não deixa margem à interpretação. Sim. Então, o Zé Afonso da Silva, você tem uma ideia da importância desse homem no mundo jurídico? Qualquer concurso para juiz federal no Brasil, na bibliografia, quem vai fazer concurso tem que ler o livro do Zé Afonso. Se ele não souber o livro do Zé Afonso, ele é reprovado no concurso para juiz. Então, um cara desse é acima do bem e do mal em conhecimento jurídico. O senhor já nos disse aqui que o pano de fundo está um controle de natalidade mundial. E se está um controle de natalidade, é um entendimento que tem alguém por trás bancando esse entendimento, ou alguém não, muitos por trás bancando esse entendimento, e isso chega a afetar os judiciários mundiais. É o que mais assusta. Porque chega a afetar a ponto de se ignorar as cartas magnas, a carta mãe de uma sociedade, que é uma Constituição, né? Muito bem colocado. Eu fiz um estudo sobre isso, Ronaldo, sobre essa... Depois que eu muito me influenciei sobre esse livro do professor argentino Jorge Scala. Pode mostrar ali direitinho. Um livro muito interessante que eu recomendo a leitura, né? Um livro com base 100% científica, né? Essa multinacional da morte, ela prega a cultura da morte e consegue verbas e tem canais de financiamento prático das políticas e defensoras da cultura da morte. Então, tem financiamento. Esse livro aqui eu até marquei, Ronaldo, algumas afirmações aqui com base, prova, quanto que remetem, quais são as entidades que apoiam a cultura da morte no mundo, quanto eles põem de dinheiro no Brasil, quanto põem de dinheiro no exterior, tá? E fala sobre tudo. E fala também sobre o papel dos Estados Unidos da América do Norte, a partir do relatório Kissinger, em 1974, Kissinger era o secretário de Estado dos Estados Unidos, que representava a política estadunidense internacional e criou, tá, um relatório, chamado Relatório Kissinger, com recomendações a todos os embaixadores dos Estados Unidos no mundo, tá, e citando a importância da divulgação do controle da população mundial nesses países. E o Brasil, Padre Lodge, a afirmação, inclusive, com base no relatório, está aqui, olha. O Brasil, se me permite rapidamente, por favor. O Brasil, no relatório Kissinger, o Brasil teve o privilégio, entre aspas, de ser um dos 13 países chaves escolhidos pelos Estados Unidos como alvo principal de política de controle demográfico. Assim diz o relatório Kissinger, abre aspas, a assistência para o controle populacional deve ser empregada principalmente nos países em desenvolvimento, de maior e mais rápido crescimento, onde os Estados Unidos têm interesses políticos e estratégicos especiais. Esses países são Índia, Bangladesh, Paquistão, Nigéria, México, Indonésia, Brasil, Filipinas, Tailândia, Egito, etc. Aí ele dedica um parágrafo inteiro ao Brasil e tem um pedaço também que diz que essa política envolve a questão do aborto. Tá? Bom, gente, 1974, havia já um plano para tudo isso que a gente tem visto acontecer nas últimas décadas. Esse embate que aumentou nas últimas décadas tem ali, eu diria, um grande impulso, não é? Mas nós vamos ver um pouquinho mais dessa história a partir de agora, na reportagem que a nossa equipe preparou aqui de introdução do tema de hoje. Aliás, a introdução já se foi, agora é uma sequência, vamos lá. Muitos acontecimentos marcaram o longo caminho que iria culminar na descriminalização do aborto em diversos países. Um dos mais emblemáticos foi o Manifeste d'Éducation Keratuan Sans Salop, publicado na França em abril de 1971 na Nouvelle Observatoire, uma revista de notícias alinhada à esquerda. Esse manifesto foi assinado por mulheres anônimas e conhecidas, como a escritora e ativista feminista Simone de Beauvoir, a atriz Catherine Deneuve e muitas outras, que proclamavam
Eu Declaro Ter Abortado. Na época, as feministas não foram processadas. O movimento de liberação das mulheres se associou com o movimento para a liberação do aborto e da contracepção para praticar abortos, que começou de forma clandestina, mas logo se tornou público. A lei era abertamente descumprida. Outro marco foi a criação da pílula anticoncepcional, que trouxe a separação entre sexualidade e maternidade. Neste cenário, o aborto torna-se o símbolo da expropriação do corpo e da identidade feminina. Nos anos 70, a discussão ganha as ruas da Europa e os legisladores são chamados a discutir o assunto e a rever as leis punitivas. Vários países liberaram o aborto provocado. Em contrapartida, como quase uma visão profética do que viria a acontecer décadas seguintes, em 1869, o Papa Pio IX declarou todos os abortos como assassinatos. Uma campanha pró-vida nascia no decorrer do século XIX, acalorada pela igreja, médicos e sociedade civil. Ainda hoje, entre batalhas vencidas e outras não, há milhares de cristãos unidos que carregam incansavelmente a bandeira contra o aborto. Esta é uma das causas mais nobres: proteger a vida desde a concepção. Muito bem, depois de voltarmos dessa reportagem, me chama bastante a atenção aqui este embate da década de 70 que a gente viu aqui, e também essa frase tão forte de Pio IX que diz: todos os abortos são assassinatos. E está declarado, está num documento que foi feito 2 meses antes, às vésperas do primeiro Concílio Vaticano I. Forte a frase: todos os abortos são como assassinatos, frase de um Papa. Muito interessante essa colocação. Como eu disse no quadro anterior, a questão do aborto é uma questão multidisciplinar. E nesses eventos que participamos, nessas palestras, né, normalmente há um argumento utilizado pela parte contrária à cultura da vida para desestabilizar o palestrante que defende a vida, um argumento de cunho teológico. Com 5 minutos de debate, a primeira pergunta é: o senhor é católico? O senhor segue os dogmas da Igreja Católica? Já é uma estratégia. É uma estratégia que, em filosofia, nós chamamos de argumento de espantalho, que é o argumento para desestabilizar o palestrante e para dizer que isso é uma questão de dogma da Igreja, essa questão. Bom, vamos lá, então, para desmistificar essa questão do Papa. E aborto é assassinato? Sim, do ponto de vista científico é assassinato, porque do ponto de vista científico, com a fusão dos gametas masculinos com os gametas femininos, a partir da fecundação, já existe uma mensagem de vida que, se não for suprimida, se não for cortada abruptamente, através de meios químicos, mecânicos e etc., vai resultar na vida humana, porque ninguém vai interromper o fluxo natural da vida humana, a não ser que seja uma morte natural. E o senhor percebe que há realmente uma tentativa de desqualificar esse debate, sempre querendo jogar naqueles que defendem a vida a pecha de religiosos. Sim, e no Brasil essa tese de argumento de espantalho virou jurisprudência. Se me permite, eu quero dizer a que ponto nós chegamos. Quando eu falei, que você me perguntou das que você atuou, o que te mais chamou a atenção, o que mais me chamou a atenção foi a DPF 54. Foi a primeira vez no Brasil que o Supremo se arvorou em juiz de quem deve viver e quem deve morrer, julgando essa questão do deficiente físico, que é o anencéfalo. O que aconteceu? Eu peguei aqui, até anotei aqui nos meus alfarrábios, o acórdão do julgamento do Supremo Tribunal. O acórdão é uma síntese da decisão. Ora, o que se discutia? Né? Se o anencéfalo é um ser que fadado ao fracasso, como dizia a petição inicial, tá? A petição inicial assinada pelo advogado Luiz Roberto Barroso, advogado, tá? Ele não era ministro quando ele assinou a petição inicial, ele era advogado da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, que ingressou com a DPF 54 no Supremo. E ele advogou, assinou. Depois, mais tarde, ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, naquela ocasião, ele assinou com base em 2 princípios: que o Estado é laico, tá?
que o anencéfalo não é um ser humano, tá? É um ser fadado ao fracasso, né? Totalmente desmistificando a figura humana, tirando a humanitude da vida do anencéfalo, citando uma outra professora que citou um dicionário de um terceiro, dizendo que não é um ser humano, é um sub-humano, lembrei agora a expressão da petição inicial, sub-humano fadado ao fracasso. Anencéfalo não é ser humano. E, com base nesses argumentos, foi julgada a ação. Agora, veja o que consta com letras garrafais o início do acordo, que deveria ser direito à vida. A emenda tecnicamente falando, direito à vida, anencefalia, né? Merece viver ou não merece viver? Essa era a emenda. O que o ministro Marco Aurélio colocou e o que o acórdão aprovou? Olha que interessante. Estado, tracinho, laicidade. O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro quanto às religiões. O assunto não era teologia, o assunto não era discussão religiosa. A DPF tratava de biodireito, do direito à vida ou não, da punibilidade ou não de quem pratica um aborto de um feto anencéfalo. Essa era a discussão jurídica. Olha, com um argumento de espantalho, foi colocado no acórdão totalmente, isso aí tecnicamente... Isto é, por uma força que se tem, se prejudica um debate, se tirando dele toda a sua honestidade e se puxando para o lado que Ronaldo, se quer. Foi perfeita a sua colocação. Se me permite complementar, você acabou de falar agora, essa força, isso tecnicamente, em fundamentação jurídica, nós chamamos de argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? É um argumento não científico, tá? Sem embasamento científico, sem embasamento legal, ou travestindo o embasamento legal para uma situação que não é a situação do caso. E isso foi denunciado por um jovem professor aqui de Brasília, que eu cito no meu livro. Esse jovem daqui de Brasília, do Distrito Federal, defendeu uma dissertação de mestrado aqui no UniCeub. Vamos contar isso daqui a pouco? E vamos. Muito bem, a gente precisa ir para o intervalo agora, gente. E olha, também no próximo bloco, eu quero trazer aqui a história deste embate vida versus morte, e que vem de tempos antigos, vem lá da Grécia, e chega agora em nossos tempos como um ativismo político. A gente vai agora para o intervalo e voltamos já. O tema de hoje aqui no nosso Além da Notícia é este, cultura da vida versus cultura da morte, este embate ao longo dos tempos. E, gente, ao longo de toda a história humana, sempre vida é vida e morte é morte, não é? E sempre vida é algo que todos desejam e morte todos evitam, não é? Agora, as formas como este entender as situações é que vai ganhando cada vez ao longo da história, vai ganhando sempre novas perspectivas. E nós estamos num momento hoje em que todos amamos a vida, quem está vivo ama a vida, mas hoje se defende a morte de outro ser humano. E isso é preocupante. Bom, e nesse embate a gente chega às questões mais atuais, mais recentes, nas últimas décadas. Aí agora a gente tem eutanásia, a gente tem eugenia, a gente tem as questões de aborto, a gente tem esses embates todos. Terminamos o último bloco aqui, conversando com o nosso convidado da noite de hoje, o professor Miranda, que a gente estava comentando justamente os argumentos que hoje se utilizam, inclusive no campo jurídico, para se defender a cultura da morte. E chega-se a transformar o ambiente acadêmico hoje com uma influência tão grande no pensamento dos homens. E o senhor dizia que isso é real, porque o senhor também alguém que há décadas frequenta o ambiente acadêmico, primeiro estudando e depois agora como professor também. E tem casos bem concretos de como isso acontece, né? Muitos, muitos. Eu vinha dizendo que aqui em Brasília um jovem professor escreveu uma dissertação de mestrado e virou um livro e diz assim: a arbitrariedade nas decisões do Supremo Tribunal Federal. E esse jovem fez um estudo das decisões do Supremo e uma análise com relação à fundamentação de decisões do Supremo Tribunal Federal para buscar a verdade científica do teor da fundamentação. E eu achei interessante, se me permite aqui, eu vou destacar, que até trouxe para o meu livro, tá?
Esse livro é de 2017. Mencione novamente o nome do livro. A Arbitrariedade... Não, o nome do seu livro. O meu é O Poder sobre a Vida. O Poder sobre a Vida. A gente vai mostrar aqui. Eu cito no meu livro esse trabalho desse professor. Ele diz assim, a fundamentação das decisões serve ao menos a duas funções. Controle de argumentos utilizados na decisão judicial, permitindo a possibilidade de controlar-se a arbitrariedade na aplicação do direito, como também permitir a transparência do Poder Judiciário, expondo as decisões dos juízes ao escrutínio público. E aí ele cita o artigo da Constituição que exige a fundamentação dessas decisões do tribunal. O artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que exige do juiz, do magistrado, a fundamentação da decisão com base científica, base técnica e não com argumento de autoridade. Então, no caso da DPF 54, esse jovem faz um estudo, uma análise e comprova que houve argumento de autoridade nessa fundamentação. Nós tivemos essa situação gravíssima, que depois foi ao plenário e o plenário revogou. Por isso que eu digo, essa DPF 54 aconteceu de tudo. Quase houve briga física de dois ministros, né? Eu assistindo a cena. Dois ministros, o relator e um outro, quase se atracaram. Chegaram a chamar as vias de fato na porta do tribunal. Isso aí foi filmado pela TV Justiça. Tudo filmado. Aí, com Vossa Excelência, eu resolvo o assunto no braço. E aí, tudo porque um ministro votou contra a decisão dele, a liminar, que havia autorizado o aborto exanenséfalo. E ele contava coisa. Então, tudo aconteceu. Bom, gente, a discussão chega a esses níveis nos tempos de hoje, veja bem, e a gente vai agora dar um giro na história. Podemos dizer que os primeiros registros de aborto na humanidade, eles aconteceram já lá na Antiga Grécia? Sim, na verdade, né, se nós fôssemos colocar historicamente os dois fundamentos principais do aborto, né, por que razão o aborto era praticado, o que mais subsiste da antiguidade até os dias de hoje é o aborto eugênico. Porque na Antiga Grécia, né, Esparta sempre quis ter um grande exército, homens fortes e saudáveis, etc. Então, havia o aborto eugênico, crianças que nasciam defeituosas, etc. Muitas mulheres eram sacrificadas, as mulheres não queriam. Então, sempre houve essa questão de aborto eugênico. Essa eugenia é o que está mais arraigado na história do aborto. Depois de um tempo para frente, a partir da Segunda Guerra Mundial, surgiu essa fixação no controle da natalidade. Isto é, milhares de anos depois. Milhares de anos depois, essa fixação do controle de natalidade, já abraçando essa questão do controle da natalidade, o aborto sendo um dos instrumentos, tá? Um dos principais instrumentos do controle da natalidade, além da pílula anticoncepcional, além desse movimento todo de se defender a não procriação. Então, toda a relativização do ser humano, entendeu? Dizendo que é um amontoado de células, que não existe vida a partir da concepção. Então, tudo isso surgiu a partir da mudança do paradigma dos direitos individuais. Havia alguma diferença, havia alguma prática particular, seja no Oriente, seja no Ocidente? Havia alguma relação? No Oriente, por exemplo, né, na religião maometana, né, eles não aceitam aborto. Então, eles são contrários. Né, tem uma lei lá, que eu não conheço bem, mas se matar a criança, corta a cabeça de quem matou a criança. Entendeu? Isso é o que vigora entre os muçulmanos. Os muçulmanos. Então, lá, onde se vê hoje, curiosamente, né, se observa na Europa hoje uma redução populacional, as pessoas não querem ter filhos, tá? E uma invasão muçulmana. Paris hoje... uma redução populacional e uma redução cristã. Isso. Porque entre os muçulmanos a população cresce e a religião muçulmana cresce também na Europa. Cresce também. Cresce a população. Então, você vai à França hoje, vai a Paris, por exemplo,
Doutor Miranda, a ponto de já se dizer que daqui a poucos anos a Europa será toda muçulmana. É verdade. Ou toda, a jeito de falar, mas em grande parte, a predominância. Eu concordo. Eu não ia à França há muito tempo, estive lá há 4 anos atrás, fiquei impressionado. Quem vai à França, quem vai à Alemanha, Alemanha, alguns outros países ricos, os muçulmanos realmente são vistos assim o tempo inteiro. São. E eles são contra o aborto. Eles querem muita gente. Bom, o senhor considera que aquela declaração do Papa, século XIX, uma declaração do Papa Pio IX, que eu achei forte, que a gente mencionou aqui no começo do programa, todos os abortos são como assassinatos. O senhor considera que essa declaração de Pio IX, ela formou e ela forma e é o que dá também mais sustentação hoje ao pensamento cristão, católico desse nosso tempo? Olha, o pensamento cristão católico do nosso tempo, né, tem uma nova visão a partir da encíclica Evangelho Vitae do João Paulo II, porque houve uma mudança de paradigma. Ele explica quase que historicamente, cientificamente, o que é a cultura da vida, por sinal essa expressão cultura da morte, cultura da vida, foi criada pelo Papa João Paulo II, ou pelo menos disseminada a partir que ela o tempo todo aparece na encíclica. O ano exato da encíclica de João Paulo II, Humanae Vitae, porque já foi, inclusive, uma resposta aqui a outro tema, a outros assuntos que nós vamos chegar daqui a pouquinho, como o movimento feminista, não é? A revolução sexual, já foi uma grande resposta. Eu achei muito importante essa encíclica pelo seguinte: houve uma mudança de paradigma, porque muitos católicos que faziam aborto até... Não, eu não sou mais católico, até abandonava a religião, eu sou pecador, mudava de religião. Mas a Evangelho Vitae trouxe essa questão da cultura da vida e cultura da morte, mostrou a raiz do ponto de vista teológico, a origem do pecado, Caim e Abel, aquela história toda, dá uma visão teológica, uma demonstração teológica disso tudo, mas chama a atenção, tá? Isso pode ser objeto de perdão, pode ser objeto de confissão, pode ir para o confessionário, tá? E, principalmente, traz uma mensagem que eu acho assim, e digo em todo o ambiente católico: não é favor nenhum o católico defender a vida, não é favor não, é obrigação, é dever eclesial. Isso eu digo a todos os padres aqui em Brasília, quando chega a marcha de defesa da vida, eu digo para todo mundo, está na encíclica, está escrito, não sou eu que estou dizendo, é o Papa que está dizendo. É dever eclesial. O mesmo evangelho que nós citamos na missa todo dia é considerado por ele o evangelho da vida, né? E demonstra tudo isso. Então, com uma outra visão, né, com relação... continua dizendo que é matar, eutanásia, tudo isso, pecado mortal, é a mesma visão da ciência, a mesma visão do direito penal, é crime, é assassinar isso, mas é possível a reconciliação, é possível a pessoa se voltar para Deus, ter a consciência do pecado e não pecar mais, né, e aderir à vida. Eu estou conversando com um jurista que, olhando para o ensinamento da igreja, adere a este ensinamento completamente, por ser também um católico, mas eu vou lhe pedir um comentário sobre uma expressão e uma declaração também de um Papa católico que diz o seguinte: o mesmo Papa, não é? Pio, porque existe Papa ortodoxo, tá, gente? Não existe só Papa católico. Mas aqui o mesmo Pio IX, ele diz num documento do século XIX, ele diz o seguinte, é uma expressão latina que diz assim: procurantes abortum effectu secuto. Obter um aborto seguindo-se o feito é um dos itens sob a pena de excomunhão automática por força da própria lei. Como é que um leigo compreende este ensinamento do Papa? É excomunhão, é um pecado mortal e exclusão da igreja. Mas me parece, Ronaldo, você vai me perdoar porque eu talvez não saiba citar qual o documento da igreja que diz que a pessoa pode se confessar e ainda é possível a confissão e não é excomungado a igreja hoje. Não é isso? Me ajuda aí. Especialmente o novo catecismo da igreja. Sim. E o ensinamento
recente diz que é justamente isso. Isso. Automaticamente a pessoa que o pratica. Agora, ela pode se arrepender e se confessar. Sim. E havia, até bem pouco tempo, a exigência de se confessar com um bispo. E hoje já não Agora, o pontificado de Francisco, para dar mais acesso às pessoas arrependidas de terem praticado, ou apoiado, ou facilitado, ou promovido, para dar mais acesso, porque não é fácil encontrar um bispo todo dia. Exatamente. Então, também permite que certos sacerdotes possam ouvir a confissão daquela pessoa arrependida, ela pode ser perdoada. Eu acho muito positiva essa visão da igreja, né? Salvação, que Jesus Cristo veio para nos salvar, né? Salvação. E realmente Mas vamos lá. Nós estamos aqui falando de documentos recentes como esse. Paulo VI já havia também com um outro documento defendido essa cultura da vida, porque Paulo VI foi quem primeiro sentiu os efeitos da revolução sexual da década de 60. Exatamente. Quando as famílias começaram a ser mais destruídas ainda. E aí, olha, até há um termo que diz, namorar, noivar, casar e ter filhos acontecia como um caminho natural para as pessoas. E quando chega a revolução sexual e se propõe de uma forma tão ampla o aborto, então isto parece que se tornou um motivo a mais para as pessoas, primeiro, abandonarem o pensamento cristão e decidirem pelo aborto. Realmente isso aconteceu? A revolução sexual trouxe todas essas consequências? Sim, com certeza absoluta. A utilização da pílula anticoncepcional, o controle da natalidade, né? O sexo livre, né? Tudo isso aumentou a possibilidade de se aumentar a população e, ao mesmo tempo, deu a contrapartida, que é o aborto, é a pílula anticoncepcional, deram a liberdade total para a mulher e depois criaram os elementos para não deixar nascer. Isso agora está acontecendo no mundo atual de algumas entidades internacionais, inclusive esse livro aqui, dá com detalhes os valores. Aqui tem... Aí nós levaríamos aí uns 5 dias de entrevista para eu dizer quanto que colocaram em dinheiro. Tem uns milhões em dólares, centavos, de quanto essas entidades internacionais botaram no Brasil, colocam até hoje em outros países. Está tudo aqui trazido com base científica. Quanto se investiu, aqui ó, pegou todos os países, Paraguai, Argentina, olha aqui, Argentina, Guatemala, tem aqui ó, a filial da Multinacional da Morte, que entidades colocaram, quais as fundações, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, fundações estadunidenses que colocaram dinheiro para patrocinar, isso tudo é um neofeudalismo jurídico. Tá? Patrocinar políticos de outros países, a fazerem cursos de controle de natalidade, cursos de visão. E aí nós temos provas científicas. E aí a gente compreende a força do poder financeiro, do poder econômico sobre essas nações em desenvolvimento, já mencionadas lá no relatório Kissinger da década de 70, não é? Inclusive com condicionantes. Por exemplo, quando vem o dinheiro de uma dessas instituições internacionais oferecido a um país como o Brasil, dizendo, olha, vamos favorecer aí um projeto do seu Ministério das Comunicações. Perfeita. Só que aí quando esse dinheiro vem, mas vocês precisam fazer condicionar. Isso aí está dito no livro aqui, ó. É isso mesmo? Com riqueza de detalhes. Eu tinha escutado, e é verdade. Então, por exemplo, dinheiro internacional oferecido para o Brasil, para o Ministério A, B ou C no Brasil desenvolver uma boa política em favor dos pobres e tal. Vem o dinheiro, mas vem uma condição, desde que você ensine isso. Banco Mundial. É isso? Está aqui, Banco Mundial. Eu até, Ronaldo, vou dar, se me permite, uma sugestão. Se você puder fazer um programa só sobre isso, convido o Padre Lodge, tá? Que fez a tradução desse livro, é um especialista nesse tema. Mas eu botei muita coisa do livro dele aqui no meu livro. E olha, uma das provas... Que são base científica, não é conversa fiada. Tem informações científicas. E uma das provas que a gente tem de que realmente os países foco para que isto acontecesse eram países em desenvolvimento ou países pobres, não é? É que a gente tem uma relação de países aqui onde o aborto passou a ser legalizado nas últimas décadas. Posso até citar no próximo bloco, porque esse aqui agora já se foi, e no próximo bloco também nós vamos falar sobre termos, nomenclaturas que passaram a ser adotadas nas nações, mas termos e nomenclaturas construídas propositalmente, parecendo coisas muito boas e positivas. Mas a linguagem é para confundir, porque no fundo se propõe o quê?
o mesmo aborto, a mesma eugenia, a mesma eutanásia, a mesma cultura da morte de todos os tempos. Intervalo, voltamos já. Muito bem, voltamos aqui na sequência do Além da Notícia da noite de hoje. Nós estamos compreendendo este embate que há desde os tempos antigos entre cultura da vida e cultura da morte e a intensificação desse embate agora nas últimas décadas com um outro pano de fundo, o controle de natalidade mundial, que ninguém pode negar isso, nem mesmo aqueles que defendem hoje escondem mais a razão, não é? Bom, só que aí em segundo plano se está colocando a vida humana. E isto realmente é algo que nos chama, de fato, a entrar no jogo, para defender a vida. Por isso que a gente está nesse programa de hoje aqui, esclarecendo o embate, a luta, os argumentos, as armas que vêm sendo aplicadas nesse embate. Bom, eu quero mencionar aqui que a gente já nos 2 primeiros blocos já está identificando bastante isso com o professor que está aqui conosco hoje, o doutor Miranda. E, doutor Miranda, eu tenho aqui a seguinte demonstração do que vem acontecendo como resultado desta tentativa, com uma grande força empregada, de se legalizar o aborto no mundo. Olha só. Muitas nações, nas últimas décadas, têm tornado o aborto legal. E a gente compreende justamente pela força financeira que tem sendo oferecida para essas nações. Eu tenho aqui exemplos como Cuba. O aborto é permitido até as 10 primeiras semanas de gravidez, uma regra que vigora lá desde a Revolução Comunista de 1959. Foi o primeiro país da América Latina a legalizar o aborto sem restrições. Aqui há a questão comunista, socialista. A Argentina, em 2020, bem recentemente agora, o Senado aprovou uma nova lei que legaliza o aborto a pedido da mulher até a 14ª semana de gravidez. 14ª semana quer dizer o quê? 3 meses e meio. A Bolívia, o aborto lá é legal em 3 casos: estupro, incesto, risco de vida à mãe, à mulher. No Canadá, desde 1969, a lei permite a prática do aborto em situações de risco à saúde e a partir de 73, parece algo muito concomitante com os Estados Unidos ali, a interrupção voluntária da gravidez deixou de ser ilegal. O Canadá é um dos países do mundo que dá mais liberdade de se fazer aborto hoje. A Colômbia, o aborto induzido ou a interrupção da gravidez lá na Colômbia é livre e legal até 24 semanas de gestação, isto é, 6 meses. Você imagina um bebê pronto para nascer. Com 6 meses já dá para nascer, se permitir um aborto. Fora esse prazo, é permitido diante de 3 situações semelhantes a outras nações: estupro, má formação, risco à vida da mulher. No México, também a gente tem a legislação sobre o aborto, é muito regional. Existem estados onde o aborto é legal, quando o feto apresenta alguma deformação genética, e outros não. Nicarágua que está tão agora, visada, não é? O aborto é proibido em qualquer circunstância e durante todo o período de gestação. Veja só o que acontece. E ali a gente sabe que há uma igreja católica forte que agora vem sendo muito combatida pela ditadura de lá, não é? Mas enquanto a igreja tem força lá, a defesa da vida também se mostra muito eficaz. No Paraguai, o aborto é legal em caso de risco à vida da mulher. No Peru, é legal em 3 casos: estupro, incesto, risco à vida da mulher. No Uruguai, o aborto pode ser feito por qualquer motivo até a 12ª semana de gestação e até a 14ª semana de gestação em caso de estupro e a qualquer momento em caso de má formação do feto ou risco de vida à mãe. Na Venezuela, é o último caso que vou trazer aqui, o aborto é legal em caso de risco à vida da mulher. Veja, lugares onde a Igreja Católica mantém uma grande força, ou manteve nas últimas décadas, o aborto não era praticado. E, mais ainda, esses mesmos lugares agora vêm combatendo pela força do poder político a mesma Igreja Católica. Há alguma relação nessa luta aí? Há um inimigo, a Igreja Católica é vista como inimigo dessas nações que querem promover o aborto? Com certeza, né? Com certeza a mesma tática sempre de dizer que é uma matéria, um dogma religioso, e não a questão populacional, a questão de controle,
a questão de relativização do direito à vida. A visão sobre a prática do aborto ela vem mudando em termos técnicos, éticos e jurídicos. E vem, com isso, propondo mudar a interpretação das pessoas quanto à questão do aborto. E utiliza, por exemplo, de linguagem, não é? Sim. A gente tem termos hoje, como, por exemplo, questão de saúde pública. A gente tem termos outros como interrupção voluntária da gravidez. E a gente tem, por exemplo, outro termo, direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. O que esse jogo de palavras, o que essas nomenclaturas pretendem? Na verdade, confundir as pessoas e tornar a questão do aborto uma questão ideológica natural, uma questão palatável para a população. E eu costumo dizer, outro dia eu proferi uma palestra numa universidade e era à noite, e eu pedi licença para saber onde estava a chave geral de luz, né? Mais de 200 alunos, auditório lotado, e comecei a falar, vocês sabem o que é interrupção seletiva da vida intrauterina? Aí o pessoal ficou... Pois é, os defensores da cultura da morte dizem que não estamos tratando de aborto, nem de abortar, estamos tratando da interrupção seletiva da vida intrauterina. Então vamos lá. De repente, com o dedo no gatilho ali, apaguei a luz. Naquela escuridão, né, na universidade, à noite, o auditório enorme, né? E aí ficou aquele burburinho, eu deixei a luz apagada, peguei e liguei de novo. Gente, eu fiz isso para vocês saberem o que é interrupção. Eu interrompi a luz aqui, houve uma interrupção. Eu apaguei. Eu apaguei a luz, interrompi a luz e agora liguei de novo. Isso é interrupção. Você interrompeu uma coisa e voltar de novo. Interrompi, mas voltei. Agora eu pergunto, é possível interromper a vida intrauterina e depois ela voltar? Alguém já viu um aborto por meio químico? Já viram o aborto por meio sucção, meio mecânico? Tá? Em que o feto fica o coração disparado quando aquele aparelho, tipo um microaspirador de pó, está sugando ali, sabendo que vai morrer, sabendo que está sendo... Né? Já viram isso? Isso aí não tem volta, vai para a lixeira. O produto da concepção, que eles chamam, que não é um ser humano, vai para a lixeira, que é outro eufemismo, é outra expressão dessas. Tá? A igreja escreveu um documento, um lexo, muito interessante, onde chama a atenção dessa tática dos defensores da cultura da morte de minimizar coisas gravíssimas, seríssimas, o assassinato através da manipulação da linguagem. Isso é manipulação da linguagem. Entender que isso tudo é um processo político, entender que isso tudo, essa cultura da morte já vem lá de trás, como você bem colocou, a questão da eugenia, da seleção racial, que isso houve no Brasil, um movimento eugenista, eu conto aqui no meu livro, tá? E as pessoas pessoa que lê o livro depois, professor, que isso? Eu sempre li Monteiro Lobato, eu sempre li, todos eles eram eugenistas. Então, é um livro muito interessante sobre eugenia no Brasil, chamado Raça Pura. Mas a gente não tá fora dessa prática da eugenia em nossos dias, não. Exatamente. Por exemplo, na fecundação in vitro, temos um exemplo ali de eugenia. Isso. Por exemplo, nós temos nações no mundo que já se faz agora a escolha do tipo de filho que eu aceito, que eu quero que venha, que nasça. É verdade. Não é? Então, a eugenia, aquela eugenia dos primeiros tempos da Grécia Antiga lá, que se escolhia só os saudáveis, volta hoje com nova face. Tem países na Europa propondo realmente legislação para isso. Exatamente. Para não aceitar se o filho... descobrir se o filho vem com defeito. Se vier, já elimina ali. Não é? Eu tenho amigos no Canadá, você citou muito bem o Canadá, e me disseram que o síndrome de Down no Canadá é raríssimo. Entendeu? Só nasce se realmente... Eu não me lembro agora qual é o país na Europa que estava um debate intenso sobre isso, se fosse detectado um bebê com Down para permitir o aborto. Não sei se foi a Inglaterra. Sim. Perdoe-me aqui. Até na Irlanda surgiu essa discussão. Pois é. Eugenia. Eugenia. Seleção racial. Sim. Professor, vamos lá. Eu tenho mais perguntas. Eu tenho convidados aqui também no nosso programa que já estarão aqui conosco.
A revolução científica que aconteceu no século XVI, século XVII, que foi marcada pelo desenvolvimento da física, da biologia, da química, entre outros, ela deu origem à fundação da ciência clássica, não é? Como esse período enxergava a vida, gestação e, consequentemente, o aborto? Já dizia Machado de Assis, né? Ao vencedor, as batatas, né? Então, quem é o detentor de uma tecnologia, de algo, de um produto moderno da ciência, fruto da ciência moderna, que possa vender e dar lucro, logicamente vai colocar. E adequando a uma política de controle de natalidade, por exemplo, a pílula do dia seguinte se desenvolveu, a pílula anticoncepcional virou cultura mesmo, virou normalidade das mulheres, né? E até hoje, eu digo isso até hoje, porque eu vou te dar um exemplo, um grupo de estudantes, alunos meus aqui, na área do biodireito do consumidor, que eu estou querendo denominar como nova ciência, é um termo que eu uso, né? Eu peguei um grupo de estudantes aqui de Brasília e disse assim, vão pesquisar no PROCON daqui do DF e no Ministério Público, na Promotoria do Consumidor, os casos de mulheres obesas, tá? Que tomam anticoncepcional e que têm problemas sérios de saúde, problema cardíaco, AVC, e aí fizeram um levantamento, meus alunos. Aqui, professor, levantamos, como é que o senhor sabia? Eu falei, levantamos. Falei, agora nós vamos saber que anticoncepcional essas mulheres tomaram, qual é a marca do laboratório, vamos pesquisar. Pesquisa, trabalho de estudante. Vão lá pesquisar, que é um trabalho duro, né? Trabalho em campo. Pesquisamos, professor. Falei, agora vamos pegar a bula com aquela letra miúda. Quem não tiver, compra uma lupa e vai ler, senão não vai enxergar. Lê o que está escrito ali na bula. Aí, pô, professor, não estou entendendo nada. Vê se está clara a informação, se é transparente, se é clara, se a pessoa lendo entende ou não entende. Pega o Código Consumidor e vai ver o dever do fornecedor, se é relação de consumo ou não, uma mulher entrar numa farmácia e comprar, o artigo 3º da Lei 8.078/90, com a defesa do consumidor conhecido. Vai lá e olha se essa lei, se está havendo informação transparente. E tudo que você compra no supermercado, você tem que olhar atrás. Tem validade, não tem validade? Esse produto tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Então, e aí, com esse levantamento, eu botei os alunos para pesquisar, falei, agora, qualquer um de vocês pode fazer uma representação, tá, ao Ministério Público, Promotoria de Defesa do Consumidor de Brasília, pedir para o Ministério Público fazer uma investigação aí, tá, e apurar esses fatos, chamar os donos do laboratório, apurar. Isso é biodireito do consumidor, relação jurídica de consumo, pode ou não vender a pílula que está fazendo mal. Não estou nem entrando na questão do aborto. Não estou nem entrando. O aborto já seria a pílula do dia seguinte. O senhor está falando das consequências para a saúde da mulher exatamente. Que utiliza o anticoncepcional, a pílula do dia seguinte. Aliás, já recebi muitos médicos aqui nesse programa, recebi muitos médicos que disseram assim, não há nenhum tratamento que uma mulher precise fazer que ela tenha que fazer com o anticoncepcional. Recebi médicas. Exatamente. Isto é, nem alegadamente por questão de saúde, uma mulher deveria tomar o anticoncepcional. Agora, é claro, aí entra na liberdade daquela mulher que toma por uma questão de vivência sexual e de não querer engravidar, e que, para a igreja, não é uma prática aconselhável. A igreja católica não aconselha que a pessoa viva, por exemplo, uma prática sexual fora do casamento e sem compromisso com a vida. Isto é questão da igreja. É uma liberdade sua. Agora, é um dever de todos, e especialmente a classe médica, e nós, comunicadores, lógico, dizer que todo e qualquer anticoncepcional ou pílula do dia seguinte que você consumir, a sua saúde estará sendo prejudicada enormemente, e isto vai se refletir em várias enfermidades que você já pode, inclusive, estar sentindo. Perfeito. Então, procure um bom médico, que ele vai lhe dizer isso. E existem bons médicos que falam esta verdade, que talvez nem todos queiram revelar para você, né? Vamos seguir aqui. Muito bom. No contexto do movimento feminista, professor, organizado na década de 70, se propôs intensamente a descriminalização do aborto. Fato, não é? Mas antes do século XX já começava o protofeminismo, ou seja, as pioneiras do pensamento, que tem como grande referência, por exemplo, a Mary Wollstonecraft,
como foi travada, eu quero perguntar agora, como foi travada essa luta do aborto com essas primeiras ativistas aí? Todas as primeiras ativistas seguiram a mesma lógica, tá, do controle mundial de natalidade. Sempre a mesma lógica, tá, de se conduzir e introduzir o pensamento filosófico do direito à liberdade acima do direito à vida. Então, toda essa filosofia neomalthusiana vem desde essa época. E também essa questão da eugenia também vem desde essa época, começando pelos mais fracos. Tá? Tem um livro muito interessante de um jornalista estadunidense chamado Edwin Black, Black, negro em inglês, né? E ele fala sobre a história da eugenia e história do feminismo nos Estados Unidos da América, toda a origem até chegar, chamado A Guerra contra os Fracos, o nome desse livro. Então começa toda a política antissemita, anti-negros, anti-vida humana, e conta toda essa historinha do início ao fim, passando até pelo Terceiro Reich. E o que mais me impressionou nesse livro, que eu cito muito aqui, que é um livro de um jornalista brilhante, com base científica, não é conversa fiada, não é narrativa. Você tem uma ideia, Ronaldo, no livro dele tem uma página que tem uma carta de Hitler, Adolf Hitler, de próprio punho assinado, que os israelenses mandaram fazer perícia para ver se era mentira ou é verdade. Não, é verdade. Quando o Hitler foi preso, antes dele ser o chefão lá do Terceiro Reich, ele mandou um agradecimento às femininas, já depois do proto-feminino, a Margaret Sanger, mandou um agradecimento, disse que leu todo o material dela, e que se um dia ele fosse alguma coisa, ele ia fazer experiências, estudos de controle de natalidade, pesquisas sobre nascimento, ele ia usar os conhecimentos eugênicos dessa líder norte-americana. E, de fato, ele usou, colocou aquele maluco lá, aquele médico, né, fazendo experiência com gêmeos. Né? Senão, a capa do livro aparece a fotografia de 2 gêmeos judeus, né, que eram torturados, né, pelo Terceiro Reich. É um negócio interessantíssimo. E, se não me engano, é nesse mesmo livro também que se tem ali resultado da pesquisa que esse jornalista fez, se eu não me engano, hein, em que ele descobriu que quando nos Estados Unidos se deu a revolução sexual, a liberdade sexual, se propondo os anticoncepcionais, se ofereceu aquilo abertamente, sobretudo às periferias, a grande intenção realmente foi atingida. O que era? Diminuir a população negra e pobre. Exatamente. E a partir daí, se nasceu menos negro, se nasceu menos pobre nos Estados Unidos. Então, na verdade, o que ofereceram como liberdade sexual era para controlar, diminuir a população negra e pobre. Justamente aqueles que eles dizem defender tanto. Exatamente. E aí se faz justamente com uma hipocrisia muito grande, uma defesa daquilo que eles querem é destruir. Hipocritamente dizem que defendem, mas estão querendo destruir o pobre, o negro, as classes inferiores. E ainda comercializam o objeto da destruição, né? Lamentável que são os órgãos vendidos, é um mercado macabro. Eu fiquei impressionado com o mercado, com a tabela de preços. Vamos fazer aqui uma coisa. De órgãos de crianças abortadas. Esse é um assunto muito sério. Muito sério. Vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouco, no próximo bloco. Acredite, isto existe. Lamentavelmente, há seres humanos capazes disto. Intervalo, voltamos já. Cultura da vida versus cultura da morte ao longo dos tempos é o tema do nosso programa de hoje. A gente vai lá no começo, na história, lá antigamente, e chega aqui nos tempos recentes e vê que esse embate está realmente em tempos muito efervescentes, né? E estamos falando sobre questões agora bem mais recentes e bastante atuais sobre esse tema da cultura da vida e da cultura da morte, sobretudo o aborto pretendido que seja instalado em todas as nações. E a gente vendo que aqui no Brasil também tem sido, de fato, uma grande luta manter o país longe dessa legalização do aborto. Vamos lá. Eu estou aqui com o professor Miranda. Professor, a gente terminou o último bloco falando sobre algo quase que inacreditável. Não é? A gente estava falando sobre a revolução sexual nos Estados Unidos, década de 60, 70, e aí a gente, a partir dali, entrou num outro assunto. Um mercado que existe no submundo, um mercado de órgãos humanos de crianças abortadas.
Realmente isso é fato? É fato, existem sites com informações e preço em dólar de cada órgão, fígado, qualquer parte da criança abortada é comercializada, tem um site com valores. E para que serviriam esses órgãos de uma criança abortada? Diversas finalidades. Eu ouvi dizer que alguns órgãos servem até para produtos de beleza. Eu não tenho fonte científica, mas dizem que alguns, cordão umbilical, alguma coisa assim, serviria para produtos de beleza femininos, para utilização em produtos de beleza. Eu imagino que muito sobre isso as pessoas podem encontrar também no site do Movimento Pro Vida, Pro Família, Talvez que tenha. traz esclarecimentos a respeito Sim. de todas essas coisas. Eu também já tinha ouvido falar de tudo isso, mas foi importante a gente, mais uma vez, mencionar para sabermos o que está por trás da indústria do aborto. É uma indústria o aborto hoje? É uma indústria, porque ele é cobrado, ele não é gratuito, existem clínicas de aborto, né, que nos Estados Unidos, agora com a recente modificação, né, da legislação, a coisa diminuiu, mas a comercialização existe, é uma indústria, dá dinheiro, né, fazer aborto, né? O senhor falou em Estados Unidos, vamos tratar agora de uma questão realmente emblemática. No ano de 1973, lá, a Suprema Corte obrigou todos os estados do país a permitirem o aborto provocado. E, neste momento, o assassinato de bebês no ventre materno se tornou um direito constitucional da mulher lá nos Estados Unidos. Por que aconteceu isto? Foi um caso chamado Roe versus Wade. Em 1970, uma senhora chamada Norma Garçonete, do Dallas, estando grávida do seu terceiro filho, entrou com uma ação na justiça exigindo o direito de abortar. A justificativa é de que estava grávida após sofrer um estupro. O caso foi para a Suprema Corte, que em janeiro de 73 decidiu 7 votos contra 2 a favor da senhora Norma, garantindo o aborto até a 23ª semana. O resultado do processo chegou tarde e a senhora Norma deu à luz a uma menina em 1970, que deu em adoção. Sob o pseudônimo com que denominou Jenny Roe, se transformou em um símbolo da luta pelos direitos reprodutivos da mulher. Olha a nomenclatura, direitos reprodutivos das mulheres, está aqui no texto de hoje, está aqui. Exatamente. E é conhecida hoje como a decisão mais controversa da história do Supremo americano. A decisão foi contestada inúmeras vezes ao passar dos anos, porém, agora recentemente, 24 de junho, um ano atrás, praticamente, 24 de junho do ano passado, esta lei foi derrubada. O que aconteceu nos Estados Unidos depois de o quê? 50 anos, quase? Uma mudança do protagonismo do biopoder, né? A mudança de ministros da Suprema Corte. Agora, Ronaldo, já que você tocou nesse assunto, é interessante dizer que esse julgamento, ele tem como base uma narrativa falsa, uma fake news, né? A fake news muito grande, né? Alguma semelhança com os dias de hoje também? Exatamente, né? Na verdade... Conte aí qual foi a grande mentira que perdurou aqui. A grande mentira foi a seguinte, ela inventou essa história, que foi vítima de um estupro para fazer o aborto. E isso acabou resultando numa decisão judicial com influência em todo o território norte-americano. A Suprema Corte americana inteira validou uma mentira. Não, ela foi enganada. Foi enganada por uma narrativa, uma fake news. Tá? Sensibilizou-se com o caso, e tal. Movimento feminista crescendo. Isso, e aprovando e tal. A militância na época fazendo pressão. Acontece que essa pessoa, né, eu tive informação, isso aí tem no noticiário, ficou com problemas psicológicos seríssimos, procurou uma terapia, dizem que procurou até um padre confessor, e foi orientada, não sei se pelo padre, pelo terapeuta, ou pelos dois, né? Alguém disse, olha, minha filha, se você está atormentada com essa mentira, se essa mentira está te atormentando, você tem que dizer que isso é mentira, declarar. E aí ela acabou dando uma entrevista, se não me engano, foi Newsweek, tenho quase certeza. Ela procurou uma revista, que equivale à revista Veja, mal comparando com o Brasil, uma grande revista, foi lá e disse, olha, a verdade é essa, é tudo mentira e tal. Mesmo ela dizendo que era mentira, continuou até junho do ano passado
a decisão da Suprema Corte. Também quer dizer, foi fundado numa mentira a Suprema Corte. Vejam o perigo que é uma decisão de meia dúzia ou de uma dúzia de julgadores, né, decidindo algo que o legislativo é que tinha que decidir. Vejam o perigo do ativismo judicial. Vejam o perigo que pode acontecer. E aqui no Brasil nós não estamos muito longe disso não, né? Porque agora vamos ter o julgamento da DPF 442, né? Onde um partido político ingressou ressuscitando matéria que está sendo debatida no Legislativo, sepultada lá e agora voltou de novo para a Suprema Corte para validar. Pode ser que até outubro agora próximo aqui no Brasil, o Supremo ponha na mesa de debate um pedido de um partido político para legalizar o aborto no Brasil até 3 meses, se não me engano. Exatamente. Não é isso? É isso aí. A DPF 442 da STF. Aí. Sim. Teria sido, depois, a revelação da verdade que motivou a sociedade americana a ir às ruas cada vez mais em grande número, se manifestando contra aquela decisão de 1974. Com certeza, o povo ficou revoltado com essa mentira, com essa farsa, né, que foi uma farsa desmascarada. Né? O movimento pró-vida nos Estados Unidos é muito forte, as marchas em defesa da vida lá são muito fortes e há realmente um trabalho muito forte em defesa da vida. E nesse caso, né, fruto de uma mentira, né? Sim. Eu vou aproveitar agora e trazer, a gente teve recentemente aqui no Brasil uma marcha em defesa da vida, uma reunião de pessoas que defendem a vida, que trabalham em defesa da vida com instituições católicas, instituições evangélicas, espíritas, que fazem um trabalho concreto de todos os dias receberem meninas que chegam ali desesperadas, vendo o aborto como única solução. E ali elas descobrem que não, o aborto não é a única solução, elas podem ser ajudadas. E se ajudadas, e quando ajudadas, elas decidem não abortar mais. Também autoridades diversas estiveram presentes recentemente aqui em Brasília, neste movimento que pretende, ao menos, ser um eco daquilo que aconteceu nos Estados Unidos ao longo dos anos, fortalecer um pensamento em defesa da vida, não é? E, nesses dias, a gente teve aqui várias personalidades. Eu quero já pedir aqui, nesse instante, que a gente escute o senador Eduardo Girão. O senador Eduardo Girão é um dos grandes defensores. Aliás, ele vai todos os anos ele vai à marcha nos lá nos Estados Unidos. Exatamente. Não é? Senador do estado do Ceará. Exatamente. Veja o que ele disse sobre o momento que nós temos aqui no Brasil. A civilização, junto à ciência, está mostrando que existe vida. E que existe a mulher que fica com as consequências. O que é que nós temos que fazer aqui no Brasil? O exemplo dos Estados Unidos. Irmos para as ruas, marchar, cobrar nas redes sociais, enquanto nós temos, de forma ordeira, pacífica, cobrar nossos representantes. O Senado e a Câmara estão de joelhos. Mas com o povo junto se acorda. Se tem uma coisa que político respeita, pode ter certeza disso. Eu estou lá há 4 anos e meio e afirmo para vocês, é um povo organizado que sabe se manifestar com firmeza. Repito mais uma vez, 0 de violência. Basta se manifestar. O que é que você pensa sobre isso? Vamos assistir a isso? É muito cômodo. Ou vamos nos posicionar, cobrar, e aí eu creio no bom senso do Supremo Tribunal Federal, vendo a população brasileira, que mais de 80%, você sabe disso, mais de 80%, segundo todas as estatísticas, é contra o aborto, é contra a liberação da maconha. São valores, princípios do povo brasileiro. Se o povo, se as pessoas tomam conhecimento da verdade, elas vão lutar por aquilo. Exatamente. Então, hoje nós temos uma carência de conhecimento na nossa sociedade? Muito grande. Por isso, essa entrevista de hoje, o papel da Canção Nova é fundamental. Informação é tudo. Muita gente muda de ideia. Se você me permite, eu vou dar um rápido testemunho de uma entidade pró-vida aqui de Brasília, que eu participo, resolveu fazer um concurso de redação para estudantes de 14, 15 anos, etc. Escreva sobre o direito à vida. E demos algumas palestras, participamos e tal, e as professoras da escola fizeram o concurso de redação. E aí a professora nos chamou para levarmos lá o prêmio, eu e outros amigos e tal, e a professora me disse, essa redação vocês vão ficar emocionados. E a menina escreveu defendendo a vida
Depois que ela entendeu toda a dinâmica, tudo que ela tinha ouvido falar, ela disse, olha, eu estou grávida e me deram dinheiro para fazer o aborto, não disse quem, e eu mudei de ideia depois que eu ouvi informações concretas e claras sobre isso. E essa minha redação é uma homenagem ao meu filho que vai nascer, e eu não vou tirar o meu filho, ele vai nascer. Olha, isso nos comoveu a todos nós. Que coisa linda. Viu que nós estamos fazendo o trabalho certo. A informação muda tudo. Eu quero trazer aqui também um outro convidado, é o João Carlos Almeida. Ele é presidente da ADCE Brasília, é a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas. E ele falou, e ele vai trazer aqui para nós um outro assunto importante que a gente tem hoje aqui tramitando no Congresso Nacional. Vamos ouvi-lo. Nós precisamos fundamentalmente da aprovação do Estatuto do Nascituro, que está na Comissão da Mulher, na Câmara dos Deputados. Nós temos certeza, no final do ano passado, em dezembro, quase conseguimos a aprovação. E temos certeza que nós vamos conseguir esse ano, porque temos deputados muito combativos, frentes parlamentares em defesa da vida, frentes parlamentares evangélicas, católicas, espíritas. Então, quer dizer, todo o segmento do bem da sociedade está representado no Congresso. E nós acreditamos que o Congresso Nacional vai aprovar o Estatuto do Nascituro, não só na Câmara dos Deputados, como depois no Senado. Quanto o senhor acha que o Estatuto do Nascituro ele pode dar mais força ainda a essa luta? O Estatuto do Nascituro, ele tira qualquer dúvida com relação à origem da vida. A vida começa com a concepção e é protegida, embora nós já tenhamos o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 3º, que o Brasil é signatário, mas há ainda uma discussão se é uma norma infraconstitucional, se não é uma norma específica só para isso. E com a criação do Estatuto do Nascituro, eu acho que há sepultada qualquer dúvida, qualquer discussão com relação a isso. Então, é fundamental a aprovação do Estatuto do Nascituro. Eu quero aproveitar o programa de hoje para mostrar também o trabalho que algumas associações neste Brasil vêm fazendo de modo particular. Quero cumprimentar aqui associações católicas, evangélicas, outras associações espíritas que fazem esse trabalho de defesa da vida. E fazem na prática, gente. Eu quero chamar aqui agora a Maria Ângela Consoli. Ela é a da Associação Nossa Senhora de Guadalupe, lá de São José dos Campos. Belíssimo. E ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho e, sobretudo, esta questão indiscutível que é a vida, né? A vida deveria ser algo indiscutível, né? Então a sociedade precisa entender mais que a vida não é só uma questão, a defesa da vida não é uma questão só de religiosa, é uma questão científica, né? O embrião, a partir do seu primeiro momento do encontro do óvulo com o espermatozoide, ali já existe vida no momento da concepção. E a sociedade civil, a sociedade de uma forma geral, deveria entender um pouco mais sobre o processo do início da vida, para que todos pudessem defender, né? Então eu penso que nesse momento em que nós estamos passando, um momento dificílimo, a defesa da vida vai prevalecer, porque não existe nada nesse mundo que possa se comparar a um trabalho como o trabalho pró-vida. Porque como que alguém vai ter alguma função, alguma profissão, se ela não vai existir, né? Então tudo acontece a partir da vida, né? Então a vida ela precisa ser preservada, ela precisa ser defendida. É um momento de fragilidade da mulher, mas é o momento mais sublime da vida de uma mulher. É o momento mais importante da vida de uma mulher, porque ela está gerando uma outra pessoa, um outro ser humano. Essa foi a Maria Ângela, que eu quero agradecer muito pela participação, mas quero chamar aqui também um outro exemplo de trabalho que vem sendo feito no Brasil, especialmente lá em São Paulo. A Rose Santiago, ela é presidente fundadora do SERVE. Olha só o que o SERVE faz. É uma organização que existe há 23 anos em São Paulo, cuja missão é dar apoio integral à mulher que enfrenta gravidez inesperada, vítima de violência, vítima de abuso ou que tenha passado pela experiência do aborto. Nós trabalhamos no fortalecimento de vínculos familiares e ajudando na opção pela vida.
Então, nesses 23 anos, fizemos mais de 20 mil atendimentos pela vida da mãe, do bebê e da família. Por que essas instituições pró-vida, que fazem esse trabalho de salvação verdadeira de vidas, são tão pouco conhecidas e divulgadas, né? Você sabe que muitas vezes é bem isso mesmo. Primeiro, nós, por mais que façamos planejamento estratégico, plano de ação, a verba na divulgação ainda é muito curta. E redes como a Canção Nova, por exemplo, e redes que são importantes no Brasil poderiam estimular mais esse conhecimento, porque as mulheres estão aí, elas precisam, os homens estão aí, as famílias estão aí e precisam de ajuda. E sabe uma coisa interessante? Não é apenas situação de vulnerabilidade social, não. Nós dizemos que é vulnerabilidade emocional. E esse abraço, esse acolhimento é que precisa. E as casas precisam ser divulgadas exatamente para falar, olha, nós estamos aqui para acolher vocês, para abraçar vocês e para dizer que vale a pena a vida sempre vence. Tá aí, olha, obrigado também a Rose Santiago, um abraço carinhoso a todos aí do Serve. E para concluir esse nosso programa de hoje, professor Miranda, eu quero trazer a palavra do nosso cardeal arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, que na última Marcha pela Vida aqui em Brasília foi muito receptivo, acolhedor com todo o movimento pró-vida do Brasil inteirinho. E ele falou como nós devemos enfrentar essa temática nos tempos de hoje. Pacífica, respeitosa, mas ao mesmo tempo determinada. Pela vida não se pode fazer concessões, sempre de uma forma tolerante, de uma forma respeitosa, mas ao mesmo tempo de uma forma incisiva, porque a vida é um direito sagrado. A vida das crianças, a vida desde a sua primeira concepção até a sua morte natural. A vida é o direito mais sagrado que o ser humano tem. Por isso deve ser uma luta pacífica, respeitosa, mas uma luta ao mesmo tempo determinada, porque é lutar pela vida. A vida é dom de Deus, nós a recebemos como um dom sagrado de Deus, o nosso papel é preservá-la, o nosso papel é defendê-la, o nosso papel é promovê-la. Obrigado ao nosso cardeal também e, de modo particular, chegando já ao finalzinho desse nosso programa aqui, doutor Miranda, como nós podemos somar as forças em nosso país agora? Por exemplo, autoridades que nos acompanham agora, pessoas simples, pessoas comuns, cidadãos em geral, como podemos somar forças para defender esta questão tão importante? Em primeiro lugar, pedir ajuda a Deus. A oração é fundamental. Às vezes não podemos nada sozinhos, mas com Deus podemos tudo. Em segundo lugar, divulgar, falar, informar. E, como disse o nosso cardeal, né, e o senador também, ir para as ruas, defender a vida, fazer o papel eclesial de cada católico, defender a vida humana desde a concepção, espalhar essa onda de verdade, essa onda de legalidade. Né? Isso é fundamental. E até pressionar também os jogadores, né, e mostrar posicionamento com relação a informações, etc. O senhor sabe que tem muitos pais, mães, tios, avós de autoridades, sim, de julgadores. Sim. Eu sei de pais, de pessoas das mais altas esferas do poder no país, que assistem a Canção Nova. Então você certeza. Que é um pai, uma mãe, uma pessoa já idosa, sim, mas você tem aquela ascensão, aquele acesso afetivo a pessoas que estão no poder hoje. Utilize também da sua força de idade, de respeitabilidade, de autoridade e de sabedoria para chegar a esses corações também, não é? É um jeito da gente defender e da gente evangelizar. Com certeza. Professor Miranda, foi um prazer. Muito obrigado por estar aqui conosco, trazer todo esse arcabouço, a palavra está tão em moda agora, de conhecimento a respeito da doutrina, da vida, de como defender a vida. Foi um prazer muito grande. Igualmente. Obrigado, Ronaldo. Até a próxima. Você que esteve conosco também aqui na Canção Nova, muito obrigado. Tenho certeza que foi uma noite que nos trouxe muito conhecimento e ele precisa agora ser posto em prática. Desejo que você consiga fazê-lo com êxito. Grande abraço a todos. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui no nosso Além da Notícia. Boa noite.